Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nesta aula você vai aprender a adição e subtração com polinômios. Então, você tem dúvida e quer aprimorar seus conhecimentos nesse conteúdo? Vem comigo! Oi, gente! Então, antes de iniciar a aula, eu quero fazer aqueles dois pedidos para vocês. Se inscreve aqui no canal da Giz, caso você não seja inscrito ainda, e deixa um joinha aí pra mim, ok? Então, como que eu realizo a adição e subtração com polinômios? Neste primeiro exemplo que eu trouxe para vocês hoje, nós vamos realizar a adição, tá? E para realizar a adição de polinômios, olha o que eu trouxe aqui. Eu trouxe dois polígonos, sendo este um triângulo e este um trapézio. E eu quero que você me diga, como é que eu faço a soma dos perímetros de cada polígono? A soma dos perímetros de cada polígono. É isso mesmo que eu pedi. Como que eu devo proceder então? Primeira coisa, eu devo realizar o perímetro do triângulo. Você se lembra o que é um perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, como que eu vou representar, por meio de um polinômio, qual é o perímetro desse triângulo aqui? Fácil, não é? É só juntar, então, ó. Este lado é 2x, mais esse lado, que é 4a, mais esse lado, que é 3y. Tá? Então, esse polinômio aqui, ele representa o perímetro deste triângulo. E só lembrando para você, quantos termos eu tenho aqui nesse meu polinômio? Ó, um termo. Ah, você esqueceu disso, né? O que é termo? O que é nome especial que eu vou falar agora? Então, você deve voltar e assistir a aula 1 de polinômios, tá bom? Aqui eu tenho um segundo termo e aqui eu tenho um terceiro termo, tá? Então, eu tenho 3 termos. E quando o polinômio tem 3 termos, ele recebe um nome especial. E ele é chamado de trinômio, ok? Agora, vamos representar, utilizando outro polinômio, o perímetro desse trapézio. Então, aqui eu vou começar, ó, 3x aqui, mais 4a, mais 3x aqui e mais 2y dali, ó. Esse polinômio que representa o perímetro do trapézio, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 termos, ok? Então, ele é chamado de polinômio mesmo, ele não tem um nome especial, igual aquele que tinha 3 termos, que era trinômio. Mas e agora, gente? Como que eu faço a adição disso aí? Como que eu faço a adição desses dois polinômios? Porque aqui eu tenho um polinômio, aqui eu tenho outro. Agora eu quero adicionar esses polinômios. Eu quero fazer a soma dos dois perímetros ali. Como que eu vou fazer? Para fazer a adição de polinômios, eu devo agrupar os termos semelhantes e tornar o polinômio na sua forma reduzida. Vamos fazer isso? Então, ó, eu quero adicionar esses dois polinômios, ó. Já vou colocar uma adição aqui, tá? Vamos aproveitar o perímetro ali. Então, o que significa agrupar ali os termos? Eu tenho que identificar quem é semelhante. O que era semelhante? Monômio semelhante, que aqui cada termo é um monômio. E aí eu tenho que identificar aquele que é semelhante. Para ser semelhante, ele tem que ter a mesma letra, que é a parte literal. Então, vamos identificar, ó, o 2x aqui. Tem algum outro termo que também tem a parte literal sendo x? Vamos analisar? Ó, tem esse 3 aqui e tem esse 3 aqui. Como que eu posso agrupar esses termos, então? Eu só somo os coeficientes, que são os números aqui, ó. 2x com 3x aqui dá 5. 5 com 3 são 8x. Então, já juntando esses termos, eu tenho 8. E eu só copio a parte literal, tá bom? A única coisa que eu fiz ali foi somar os coeficientes. E agora, como que eu vou fazer? Tem mais algum? Vamos ver? Ó, tem o 4a aqui e aqui também tem outro 4a. Então, a parte literal é a mesma, eu vou somar os dois. 4 mais 4 são 8a, tá bom? E aí, o que sobrou para juntar? Ou não dá para juntar? Ó? Dá para juntar, ó. Eu tenho aqui 3y aqui e 3y e 2y aqui. Dá para juntar, que a parte literal é a mesma. 3 mais 2 são 5y. E agora, tem mais alguém que eu possa juntar?
Dá para juntar aqui, ó, 8x com 8a com 5y? Não dá mais, porque nós não temos a parte literal igual, logo não tenho termos semelhantes mais, não é? Então, acaba aqui a minha conta. Então, a soma dos perímetros desses dois polígonos é 8x mais 8a e mais 5y. Agora, observe, esse polinômio aqui, ele tem 3 termos. E qual é o nome especial que ele recebe? É um trinômio, ok? Vamos para outro exemplo, então, para você praticar mais? Vamos lá? Gente, olha o segundo exemplo que eu trouxe. Considere os polinômios A. Então, o polinômio A, ele é x ao quadrado mais 2xy mais 4y ao quadrado. Esse é o valor do polinômio A. E o polinômio B, ele vale 4x ao quadrado mais 5y ao quadrado mais 3. Então, o que eu quero nesse enunciado? Ó, calcule A mais B. Significa eu pegar o polinômio A e somar com o polinômio B. Então, vamos fazer essa adição? Polinômio A, então, é x ao quadrado mais 2xy mais 4y ao quadrado. Ok? Olha aqui, polinômio A. Tá aqui. Agora eu vou somar, então, mais o polinômio B. O polinômio B tá ali. 4x ao quadrado mais 5y ao quadrado mais 3. E agora, como que eu faço para tornar esse polinômio na sua forma reduzida? Eu quero deixar na forma reduzida, porque é aí que eu faço a adição, o processo da adição do polinômio. Então, eu vou identificar ali quem tem a parte literal igual, que a letra é igual para eu poder juntar. Então, vamos identificar, ó. Tem aqui x ao quadrado aqui com 4x ao quadrado aqui. Observe que a letra é x e o expoente é o mesmo, tanto nesse termo quanto nesse termo, tá? Então, o que eu faço? Quando não tem coeficiente aqui, é porque é 1, tá, gente? Não se esqueçam disso. Então, aqui eu tenho 1 com 4 daqui, eu tenho 5, e aí eu copio a letra, a parte literal, tá bom? Agora, tem alguém para somar com esse 2xy? Tem mais alguém que é semelhante? Não, não tem ninguém. Então, vamos deixar ele de ladinho por enquanto. Vamos ver o que mais que dá para somar aqui. Ó, dá para eu somar aqui 4y ao quadrado com 5y ao quadrado. 4 mais 5 são 9y ao quadrado, ok? E o que mais que dá para eu fazer mesmo? Dá para juntar mais alguém? Tem alguém para juntar com esse 3 aqui? Também não tem, né? Então, vamos escrever aquele que não tem ninguém para eu juntar, agrupar? Eu vou escrever. Então, mais 2xy mais 3, ó. Certo? Porque agora eu não posso juntar mais nenhum termo aqui, porque nenhum deles mais tem a parte literal igual, ok? E aqui eu tenho, ó, um termo, 2 termos, 4 termos. 1, 2, 3, 4 termos. Então, eu tenho um polinômio, ali não tem nenhum nome especial. Ok, gente? Agora nós vamos fazer um exemplo de subtração de polinômios. Vamos lá? Gente, agora nós vamos fazer a subtração com polinômios. Vamos lá? Ó, então eu trouxe de novo. Considere os polinômios A igual a 3x mais 5a mais 12 e o polinômio B é igual a 2x menos 14. Então, agora eu vou fazer uma subtração entre o polinômio A e o polinômio B. Agora, nós temos que tomar cuidado com o sinal de menos, tá bom? Então, olha lá, quem é o polinômio A? Então, ele é 3x mais 5a mais 12, tá? O que eu vou fazer agora? Menos, olha o sinal de menos aqui, ó. Aí, eu vou copiar o polinômio B, mas eu vou colocar entre parênteses, porque quando eu tenho menos aqui, eu tenho que fazer uma regrinha de sinal, tá? Então, daí menos o polinômio B, que é 2x menos 14, tá? Tem gente também que prefere fazer, não é que prefere, é que dá na mesma, vamos escrever de outro jeito, porque aqui eu poderia ter pensado assim, ó, A menos B é a mesma coisa que pegar o polinômio A e somar com o oposto de B, tá? Que é o que eu tô fazendo aqui, só que ao invés de pular essa parte, eu estou fazendo bem detalhado para você entender melhor, que ali a gente vai fazer uma regrinha de sinal, tá bom? Então, ó, vai ficar 3x mais 5a mais 12. Agora aqui, gente, entre esse menos e esse parênteses é como se fosse o 1, tá? Como se fosse não, é o 1. Então eu faço uma regra de sinal, ó.
Menos aqui com mais, porque esse 2 é positivo. Menos com mais vai dar menos. Então, você tá vendo que esse 2 positivo, ele ficou menos? Por isso que eu falei aqui, ó, o oposto. O oposto de 2 positivo é 2 negativo. E menos com menos aqui do 14 vai ficar mais 14, ó. Pensa que eu fiz uma regrinha de sinal, tá bom? Se você não lembra da regrinha de sinal, por que faz isso na regra de sinal, vou deixar a indicação da aula de regras de sinais para você, que eu expliquei o significado do porquê dessa regra, tá bom? E agora, gente, como eu vou deixar esse polinômio, então, na sua forma reduzida, tá? Eu já fiz a regra de sinal que precisava, agora eu preciso juntar aqueles termos que são semelhantes. Bom, aqui eu posso juntar, ó, 3x com 2x, eu posso agrupar os dois. Então, 3 menos 2 é 1x. Então, eu posso tanto escrever 1x assim, como eu poderia ter omitido o coeficiente e ter deixado só x. Aí você escolhe o jeito que você prefere, tá bom? O que mais que dá pra juntar? Tem alguém pra juntar com esse 5a? Não tem ninguém. Então, eu vou copiar o 5a, já que não tem ninguém pra agrupar com ele, tá? E aí, o que mais que dá pra eu fazer? Juntar o 12 com o 14. 12 com 14 são 26. Então, observe que na subtração desses dois polinômios, eu obtive x mais 5a mais 26, tá? Que ele recebe o nome especial de trinômio, porque ele tem, ó, 3 termos aqui. Ok, gente? Vou fazer mais um exemplo de subtração. Vamos lá? Gente, então olha esse exemplo que eu trouxe agora. Não trouxe mais falando nem de A, nem de polinômio B. Já trouxe pronto pra gente resolver. Então, qual a estratégia de resolução aqui? Primeira coisa, eu devo tirar aqueles parênteses. E não se esqueça que quando eu tiro os parênteses, eu tenho que fazer a regra de sinal, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, o número que estaria aqui é um mais 1, né? Seria um positivo. Então, quando é o positivo, ele não vai alterar em nada. Então, só eliminar o parênteses e reescrever o polinômio. Então, é 7xy mais 3x mais 8a menos 10, tá? Agora, olha aqui, ó, gente, aqui que mora o perigo, tá? Se você não fizer a regrinha ali de sinal certinho, você vai errar toda a sua conta. Então, ó, aqui é como tivesse o 1, né? É que a gente omite o 1, mas é menos 1. Eu tenho que fazer a regra de sinal com esse 7, com esse 11 e com esse 9. Na verdade, quando eu tô fazendo a regra de sinal aqui com o menos, é só escrever o oposto de cada termo aqui. O oposto do 7 é menos 7. Então, fica menos 7x. Por que, Giz, é o oposto? Porque, olha aqui, esse 7 não é positivo? Menos e mais, na regra de sinal, dá menos, tá? Menos e menos vai dar mais 11. Menos e menos vai dar mais 9. Então, vejam que eu escrevi, ó, automaticamente, ó, aqui era 7x, ó, ficou menos 7, é o oposto. Aqui era menos 11, ficou mais 11, é o oposto. E menos 9 ficou mais 9, tá bom? Agora, vamos tornar, então, esse polinômio na sua forma reduzida. Eu preciso ver quais são os termos semelhantes. E aí, quem tem a mesma parte literal para poder juntar? Vamos analisar? Tem alguém para juntar com esse 7xy aqui? Não tem ninguém. Então, só vou escrever 7xy, tá? 3x aqui. Tem alguém mais que eu possa juntar com esse 3x? Ó, 3x daqui eu posso juntar com 7x daqui. Se eu tenho 3 e eu devo 7, fica menos 4 e x. Eu copio a parte literal. Gente, não faz nada com a parte literal. Só copia, tá bom? Tem gente que quer somar o expoente, subtrair, dividir o expoente. Faz nada com a parte literal. Só copia. Não vamos complicar as coisas que são simples, tá bom? Depois, 8a. Ó, tem um 11a para somar aqui, gente. Ó, então 8 eu posso somar com esse 11, que vai dar 19a. O que mais que dá para juntar? Menos 10 e 9. Menos 10 mais 9 dá menos 1, tá? Então, ó, você se lembra que esse termo que tá sozinho, que não tem nenhuma variável com ele, ele é chamado de termo independente, tá bom? Só para lembrar você. E aqui eu tenho como resposta, ó, 1, 2, 3, 4 termos. Então, ele não vai receber um nome especial, lá como trinômio e tal. Ele é um polinômio mesmo, eu chamo ele, tá? Ele não tem um nome especial, coitadinho dele. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá? Gente, agora eu trouxe uma confração. E eu não quero ver você falando aí do lado da tela aí que é difícil, porque não é difícil fração. É só tirar o MMC e encontrar a fração equivalente.
Simples? Vamos fazer? Ó, então tem um polinômio aqui e esse termo aqui é uma fração. Como ele é uma fração, para eu poder juntar ali depois para encontrar a forma reduzida, eu vou precisar fazer o MMC. Mas vai ser bem legal, quer ver? Ó, vamos chegar lá. Então, antes de tudo, eu vou tirar os parênteses, tá bom? Então, vou reescrever tudo de novo, ó. 2/5 mais 3x menos a ao quadrado menos 8. Olha o perigo onde tá aqui, ó. Ó, vou até fazer uma cara de susto aqui, ó. Aqui tá o perigo, ó, com esse menos aqui. Se você não tomar cuidado com a sua dívida, por exemplo, porque menos ele representa uma dívida, não é? Daí sua dívida vai crescer, então tem que tomar cuidado com o sinal de menos. Ó, então regra de sinal. Menos com mais, menos com mais. Que lembra que eu falei que é o oposto? Então, menos com mais vai dar menos 2xy. E menos com mais vai dar menos 9a ao quadrado. E agora, quem que eu posso juntar com quem aqui, gente? Vai ter alguém? Ó, o 2/5 aqui, que é a fração, eu posso juntar com quem? Com esse menos 8 que tá aqui, tá? Então, eu vou fazer a conta separada aqui desses dois, porque depois você vai perceber que eu não vou precisar fazer o MMC com o polinômio inteiro, tá? Porque é só o termo que eu preciso adicionar ali, que eu preciso do MMC. Então, aqui eu tenho, ó, 2/5, vou fazer aqui, ó, presta bem atenção, menos, né? Menos quanto? Menos 8 aqui. Aí, ó, eu vou colocar um aqui embaixo e vou tirar o MMC entre 5 e 1. MMC entre um número e 1 é o número. Então, aqui o MMC é o 5. Então, agora que eu encontrei o MMC, eu vou fazer a fração equivalente, tá? Porque, ó, o MMC era 5, o denominador era 5. Eu fiz o MMC e encontrei o denominador 5, então não alterou em nada. Então, a fração fica do jeito que ela estava. Essa daqui fica 2/5, não altera. Agora, olha essa aqui. O denominador era 1, mas eu fiz ele virar 5 por causa do MMC. O que eu fiz com esse 1? Eu multipliquei por 5. Automaticamente eu devo multiplicar o numerador por 5, porque eu faço a equivalência de frações. 8 vezes 5 são 40. E agora, Giz, o que faz? Agora você mantém o denominador e você subtrai aqui no caso, ó, 2 menos 40. 2 menos 40 dá menos 38. Então vai ficar menos 38 quintos. Então, menos 38 quintos é o resultado desse termo aqui com esse termo aqui. E você observou que no exemplo anterior eu coloquei o termo independente por último aqui na resposta no polinômio? Só por uma questão de ordem mesmo, tá bom? Aqui, nós da matemática, nós gostamos muito de colocar as coisas organizadinhas, então eu vou deixar ele pro final. Não deixa eu esquecer, se eu esquecer, você grita aí, tá? Bom, e agora, o que mais que eu posso juntar? 3x aqui, ó, não tem ninguém para juntar com 3x. Então, eu vou ter que copiar o 3x. Depois, menos a ao quadrado. Então, aqui, ó, omiti o 1, é menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado com menos 9a ao quadrado. Vai ficar menos 10a ao quadrado, tá? E depois, esse aqui também não tem ninguém para eu juntar. Menos 2xy. Acabei? Não, né? Eu esqueci nada. Esse aqui, né? Deixei para trás. Menos 38 quintos, que é o meu termo independente. E esse sinal de menos tá torto, que também, ó, para ficar organizado ele tem que ser bem aqui no meio, tá? Então esse daqui é o resultado do meu polinômio na sua forma reduzida, porque eu não consigo juntar mais ninguém aqui, ó. Observem que as letras aqui de cada termo é diferente uma da outra. E ainda mais, se você quiser deixar mais organizado, você pode pegar esse menos 10 ao quadrado e pôr aqui em primeiro lugar, porque daí fica a variável com o expoente 2, depois a variável com o expoente 1, mas isso aí só. Tem que ser muito detalhista para fazer isso. Aqui já está correto o nosso resultado do nosso polinômio. Ok, gente? Então eu espero que você tenha entendido esse conteúdo. Se você não entendeu muito bem a definição de polinômio, a forma reduzida, eu aconselho você a assistir a aula 1 de polinômios, tá bom? E as próximas aulas sobre polinômios serão multiplicação e divisão com polinômios. Então não deixe de acompanhar o meu canal para assistir as próximas aulas. E não deixe de se inscrever no canal da Giz, caso você não é inscrito. E se você gostou da aula, ó, aquele joinha aí pra mim. Até a próxima!